Estamos felizes por poder falar com vocês a respeito das entrevistas sobre administração. Uma entrevista sobre administração é uma conversa entre irmãos ministradores e seu líder de quórum do sacerdócio ou entre irmãs ministradoras e sua líder da sociedade de socorro. Costuma ser conduzida pessoalmente, mas pode ser feita por telefone ou online se a reunião presencial não for possível. Se as circunstâncias permitirem, o ideal seria os dois companheiros ministradores participarem da entrevista. O propósito da entrevista, como o presidente Russell M. Nelson explicou esta manhã, é aconselharem-se juntos sobre o bem-estar das pessoas e famílias designadas. É essencial que as irmãs ministradoras e os irmãos ministradores tenham a oportunidade de prestar contas de seu serviço. Como estão cuidando, amando, ensinando, consolando e ajudando como o Salvador? E é vital que os líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro se informem sobre aqueles a quem presidem e entendam suas necessidades. Mas a entrevista sobre administração é mais do que um relatório. Também é uma oportunidade para nos reunirmos em conselho. É uma oportunidade de falar sobre os próximos passos, se necessário, sobre quais recursos o quórum e a sociedade de socorro podem oferecer, ou mesmo além. Os líderes oferecem sugestões e incentivo. Na verdade, em uma entrevista sobre administração, os participantes buscam inspiração do Espírito Santo para guiar seu serviço. O elder Gary Stevenson, a irmã Reina Aburto e eu recentemente analisamos alguns vídeos curtos sobre como pode ser uma entrevista sobre administração. Depois de ver cada segmento de vídeo, conversamos diante das câmeras sobre nossas observações. Vamos exibir agora um deles, para que possam entender sobre o que eu estou falando. Juntos, esses vídeos e nossos comentários duram cerca de 1 hora. E eles serão divididos em segmentos que vocês, presidentes de estaca e bispos, presidentes do quórum de elders e da sociedade de socorro, podem usar em seu próprio treinamento conforme desejado. Vamos exibir o exemplo de 2 irmãs ministradoras, uma adulta e uma moça, em uma entrevista com uma líder da sociedade de socorro. Me fala sobre a Sally, como ela está? Bem, ela teve um ano bem difícil, mas eu sinto que ela está indo muito bem, principalmente lidando com todos os desafios que uma mãe que cria os filhos sozinha enfrenta. Mas, quando conversamos, tenho a impressão de que ela não se sente muito ligada à ala. Como vocês se sentiram inspiradas a ajudá-la? Então, você pediu que a gente orasse por ela, e eu tenho feito isso. Não sei se você sabe, mas ela é uma artista incrível. Nossa, não sabia. Isso é fantástico. Sim. Eu acho que talvez esse seja um talento que podemos usar na ala. Talvez poderíamos fazer uma atividade e ela pode nos ensinar a pintar, ou algo assim. Ótima ideia. Sim, porque sinto que poucas pessoas a conhecem. Então, se ela fizesse isso, ela conheceria mais pessoas da ala e elas também a conheceriam e gostariam dela como nós. Irmã Aburto, o que acha? Gostei muito das perguntas que a líder da Sociedade de Socorro fez a essas 2 irmãs. Sabe, ela perguntou como ela está. E ela disse, como vocês se sentiram inspiradas a ajudá-la? E eu acho que isso é muito importante, deixá-las buscar a revelação que precisam para saber como servir melhor a irmã. Eu também gosto do fato de que elas não se concentraram apenas nas necessidades da irmã, mas também em seus pontos fortes, que ela tem pontos fortes e pode contribuir para a ala. Ela pode servir. Ah, sim, claro. É. Eu achei que foi uma boa maneira de fazer a entrevista. Me surpreendeu que a companheira mais jovem tivesse feito algo que a presidente da Sociedade de Socorro ou a líder da Sociedade de Socorro havia pedido que fizessem antes. Você nos pediu que orássemos, nós oramos e obtivemos respostas. Elas obtiveram resultados que as guiaram ao que fazer depois como consequência. Portanto, os convites que uma líder pode fazer, as sugestões, os pedidos, mesmo em uma entrevista como essa, são muito importantes. E, nesse caso, isso levou a uma abertura para um serviço, como você disse, que essa irmã pode fazer, não apenas como podemos ajudá-la, mas algo que ela pode fazer para ajudar os outros, o que é uma maneira de ajudar a si mesma. Bem, eu
Também fiquei muito impressionado com o fato de que, às vezes, a melhor maneira de responder a uma pergunta é fazendo outra pergunta. Isso ajuda porque você pode sentir que não sabe todas as respostas, como o presidente do Quórum de Elders ou a líder da presidência da Sociedade de Socorro. E provavelmente não sabe. Mas também acho que há um preceito importante aqui. A dupla tem o direito de receber inspiração para as famílias. E isso lhes dá uma oportunidade de, ao responder uma pergunta, talvez começar a pensar sobre os sussurros, os sentimentos que estão tendo. Ela está incentivando as irmãs a receberem essa revelação. E eu gosto também do fato de que a líder estava fazendo anotações. Isso é importante porque assim ela vai se lembrar e provavelmente vai fazer um acompanhamento. E isso sugere que você não precisa ir para a entrevista com todas as respostas, porque isso faz parte do motivo pelo qual vocês se reúnem, que é encontrar respostas. E acho que é possível abordar muito do que é necessário em pouco tempo. Acho que se as irmãs ministradoras e os irmãos ministradores vierem sabendo que não terão que passar muito tempo na entrevista, muito pode ser feito em pouco tempo e podem sentir o Espírito. E assim, depois que saírem, muitas respostas podem continuar surgindo. Em seguida, gostaríamos de exibir 3 vídeos curtos de entrevistas sobre a ministração com um elder e seu presidente do quórum. Nós vamos demonstrar, como outra opção de treinamento, como vocês podem comentar sobre o que é mostrado, além de usar a análise pré-gravada. É claro que uma alternativa geralmente preferida é um debate com as pessoas que vocês estão ensinando sobre o que elas estão vendo e aprendendo com esses vídeos curtos. A irmã Aburto vai comentar sobre o primeiro segmento, eu vou dizer algo sobre o segundo e o elder Stevenson vai fazer algumas observações sobre o segmento 3. E depois, no final, cada um de nós vai fazer um último comentário. Eu queria falar com você sobre sua ministração à família do irmão Miller. Como eles estão? Para ser honesto, eu não tenho feito nada. Eu quero muito ajudá-los, mas apenas eu não tenho tempo. Eu estou sempre viajando e eu me sinto muito mal. Posso fazer uma pergunta? Sim? Você sabe o nome deles? Eu sei que o pai se chama Bill, a mãe é Sarah, mas ainda não sei o nome das crianças. Então, você teria tempo para apenas checar o nome deles e orar por eles pelo nome? Sim, posso fazer isso, é fácil. Isso! E depois vamos começar por aí. Sim? Sim, vamos começar por aí. Claro. Sei que o Pai Celestial vai abençoá-lo muito quando você pensar na família, orar por eles e apenas ministrar. Bem, isso é um bom exemplo de um líder do quórum do sacerdócio sendo guiado pelo Espírito ao fazer uma entrevista sobre a ministração. A entrevista é curta, flexível e personalizada para as necessidades do irmão ministrador. O líder está demonstrando amor por ele. E ele está demonstrando a maneira de ministrar que ele poderia usar para servir melhor a essa família. Ele está convidando o irmão a procurar sua própria revelação. E ele está começando por onde ele está, fazendo um convite simples a ele. Podemos ver que essa entrevista é definida seguindo-se o exemplo que o Salvador nos deu de como ensinar e ministrar. Portanto, é um começo inspirado. Então, da última vez que conversamos, eu pedi para você orar pela família Miller. Como foi? Na verdade, está indo bem. Você aprendeu alguma coisa? Sim. Quando eu comecei a orar por eles, na verdade, comecei a me preocupar com eles. Isso. Então, eu estava sentado ao lado do irmão Miller nas reuniões do Quórum de Elders e notei, outro dia, que ele estava meio preocupado com alguma coisa. Então, depois da reunião, perguntei se estava tudo bem e ele mencionou que tinha sido demitido do trabalho. A questão é que já passei por isso e sei como é. Então, tenho enviado mensagens inspiradoras para ele. Muito bom. Ou escrituras, ou às vezes verificando como ele está. Você perguntou se ele já falou com o especialista de empregos da ala? Não, é uma ótima ideia. Eu conheço o especialista. 2 ou 3 coisas que me impressionam nesse pequeno episódio.
Ele demonstra as várias maneiras de se realizarem entrevistas. Aqui você vê o uso do Skype ou alguma tecnologia semelhante a essa, para uma entrevista contínua e bastante frequente, quando necessária. Em segundo lugar, esse é o ambiente onde você pode aprender sobre que tipo de ajuda externa ou adicional pode ser necessária e o que é melhor para dar início a esse passo. Neste caso, o especialista de empregos da ala. E, por fim, acho que é um bom exemplo da interação entre o aconselhamento e a ação. Aconselhamento por um lado e ação por outro lado. A entrevista orienta, motiva, é responsável por essa ministração, mesmo começando, como vimos, simplesmente com a oração. E a reação desse mestre familiar / irmão ministrador, quando comecei a orar por eles, na verdade, comecei a me preocupar com eles. Oi, presidente, tudo bem? Tudo bem? E você? Tudo bem, presidente. Eu só queria lhe falar sobre o irmão Mueller. Ele teve algumas entrevistas de emprego esta semana que foram muito promissoras. Nossa, que ótimo. Na verdade, eu queria falar com você sobre uma coisa a respeito da família. Eles estão muito preocupados com a filha. Ela está tendo dificuldades desde que voltou da missão. E eu sei que eles não estão falando muito sobre isso, mas eu queria saber se talvez não tenha alguma coisa que podemos fazer para ajudá-los de alguma forma. Bem, espero que vocês estejam fazendo suas próprias observações com relação ao que nós carinhosamente denominamos de o vídeo do homem ocupado. Ao analisar o segmento 3, vou fazer apenas 3 observações. Primeiro e talvez o mais notável é o fato de que Charles agora está ocupado, não apenas com seu trabalho, mas no trabalho de ministrar a uma de suas famílias. A experiência da entrevista sobre a ministração realmente o transformou de muito ocupado, até mesmo para saber o nome da família, a ansiosamente estar engajado em ministrar as famílias dele. Ele tem crescido tanto que agora é ele quem está iniciando o contato com seu líder do sacerdócio. Agora, no entanto, observamos que tudo isso provavelmente seria ainda melhor se ele estivesse realizando essas entrevistas junto com seu companheiro. Em seguida, observe a flexibilidade da entrevista que acabamos de ver, talvez até mesmo acontecendo quando Charles está viajando negócios. O ideal é que nem todas as entrevistas seriam nesse formato, mas as entrevistas vão acontecer de várias formas. E por fim, se vocês notaram, o presidente do Quórum de Elders continua a convidar esse espírito de união, em que ambos são edificados e juntos se regozijam, principalmente com o que está acontecendo com ele e a família a qual ele está designado. Agora vou fazer meus comentários finais com respeito a todo o tópico de entrevista sobre a ministração. Com frequência, consideramos que as palavras encontradas em Doutrina e Convênio, seção 81, versículo 5, estão em perfeita harmonia com a definição sobre ministrar. Socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. No entanto, a instrução nesse mesmo versículo, pouco antes desse conselho, parece falar perfeitamente da entrevista sobre a ministração. Ocupa o cargo para o qual te designei. Recentemente, quando o presidente Nelson explicou a um grupo de autoridades gerais as mudanças que estão sendo debatidas hoje, ele afirmou que isso se tornaria um marco para a igreja. E a realização de sua visão, acho que em grande parte, pode ser fundamentada em como as irmãs ministradoras e os irmãos ministradores estão ensinando e estão engajados na entrevista sobre a ministração. Como aprendemos agora, não relatamos, mas prestamos contas. As entrevistas devem se tornar a principal fonte de conteúdo em uma reunião de presidência e até mesmo em uma reunião de conselho da ala. Acho que vai ser o elemento-chave para o desenvolvimento das irmãs ministradoras e dos irmãos ministradores. E um elemento-chave na qualidade de suas visitas ministradoras.
As entrevistas sobre a ministração dão aos líderes de quórum do sacerdócio e às líderes da sociedade de socorro a oportunidade de se reunir em conselho para encontrar maneiras de zelar sempre pela igreja e consolar os que necessitam de consolo. As entrevistas devem ser guiadas pelo Espírito, devem ser flexíveis e personalizadas. Seu propósito é se aconselharem mutuamente sobre os pontos fortes, as necessidades e desafios das famílias e pessoas designadas, para determinarem quais necessidades o quórum, a sociedade de socorro ou o conselho da ala podem ajudar, e aprender com os líderes e ser incentivados por eles. E isso dá aos líderes uma oportunidade de ministrar e dar o exemplo de como ministrar. O Salvador mostrou pelo exemplo quando ministrou individualmente e devido ao seu amor pelo Pai e por cada pessoa. Quando seguimos o Espírito, nos aconselhamos mutuamente, ministramos individualmente e ensinamos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos seguindo o exemplo do Senhor de como ministrar. Estaremos nos tornando mais semelhantes a Ele e estaremos edificando o reino de Deus de modo que seja agradável a Ele. Testifico que quando seguirmos em espírito de oração e humildemente o conselho que vem de nosso profeta, por meio das chaves do sacerdócio, teremos o poder e a autoridade dados pelo Senhor para fazer as coisas que nos foram designadas a fazer. E digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã Aburto e Elder Stevenson. De agora em diante, como já foi dito, o relatório trimestral da ala e da estaca não solicitará o número de visitas feitas a indivíduos ou famílias. O relatório trimestral agora perguntará quantas duplas de irmãs ministradoras e irmãos ministradores participaram de uma entrevista sobre a ministração durante o trimestre. Por si só, é claro, o número de entrevistas realizadas não revela a extensão ou a qualidade de nosso serviço. Mas, se as entrevistas forem realizadas, as probabilidades são cada vez maiores de que se resultem em mais ministrações reais. Quando os irmãos e as irmãs e seus líderes do sacerdócio e da sociedade de socorro regularmente se consultam e aconselham mutuamente sobre como ajudar e abençoar as famílias e os indivíduos designados, podemos razoavelmente esperar que eles se concentrem principalmente nos resultados, e mais será realizado. A frequência das entrevistas sobre a ministração vai variar consideravelmente, mas devem ocorrer sempre que necessário e quando as circunstâncias razoavelmente permitirem. Uma vez por trimestre é a base, não o teto. Irmãos e irmãs, temo que se as entrevistas sobre a ministração não forem realizadas regularmente e conforme planejadas, poderemos acabar piorando a situação e que a maior flexibilidade e abrangência que planejamos para ministrar resultem em menos atenção em vez de mais. Você já fez as suas visitas? Poderia ser substituído por: você fez algum contato? Como? Ah, claro, uma mensagem de texto é o suficiente. Sim, há muitas e diversas maneiras de zelar e ministrar uns aos outros. Mas é somente quando nos aconselhamos sobre as necessidades e resultados e agimos com o objetivo em mente que veremos essas muitas ferramentas para ministrar sendo realmente usadas e o verdadeiro progresso e resultados positivos acontecendo. As entrevistas sobre a ministração serão a chave para a qualidade e o sucesso de nossa ministração para as futuras gerações.